tempestade que por dias se anunciava com nuvens pesadas e um silêncio sufocante, finalmente desabou sobre a pequena cidade. Não era uma tempestade comum. Havia algo de sobrenatural em seu furor. Os trovões ribombavam como se os céus estivessem em guerra, e os relâmpagos cortavam o véu da noite, revelando sombras que não pertenciam ao mundo dos vivos. Cada rajada de vento parecia trazer consigo um sussurro de outras eras, de tempos em que deuses e monstros ainda caminhavam sobre a terra. As ruas normalmente tranquilas foram tomadas por um caos incontrolável. As casas, decrépitas pela passagem do tempo, gemiam e tremiam sob a força dos elementos. Os moradores, apavorados, trancaram-se em suas moradias, rezando para que a tormenta não arrancasse seus telhados e suas almas. Mas, enquanto a tempestade se intensificava, algo ainda mais perturbador estava para se revelar. Na praça central, o epicentro de toda a desordem, algo impossível acontecia. Quando o último trovão explodiu, um clarão cegante desceu dos céus como uma espada flamejante, cortando a escuridão e iluminando o coração da cidade. Quando a luz dissipou-se, uma figura angelical de uma beleza aterradora surgiu no meio da praça, cercada por um silêncio absoluto. A tempestade cessou abruptamente, como se a natureza em si houvesse se curvado diante daquela aparição. A figura, de asas imponentes e vestes etéreas, permaneceu imóvel no centro da praça, como uma estátua de mármore. Sua presença, ainda que serena, exalava uma aura de mistério e poder que deixava todos que observavam em um estado de assombro paralisante. Os moradores, relutantes, começaram a sair de suas casas, atraídos por uma força irresistível. O medo que antes sentiam pela tempestade deu lugar a um fascínio indescritível por aquela criatura, que muitos acreditaram ser um mensageiro divino, uma bênção enviada para salvar a cidade de seu esquecimento. Lentamente, o murmúrio da multidão foi substituído por orações e súplicas. Os mais devotos caíram de joelhos, erguendo as mãos para o céu em agradecimento. Mas entre eles havia uma jovem que se mantinha à distância, seus olhos fixos na figura angelical, mas seu coração pesado com uma dúvida incômoda. Helena, cética por natureza, sentiu algo profundamente errado na serenidade daquela aparição. Enquanto o resto da cidade se deixava levar pela euforia religiosa, Helena não podia ignorar a sensação crescente de que aquele ser, por mais belo e angelical que parecesse, não pertencia a este mundo. Ela não conseguia afastar a ideia de que, assim como a tempestade que o precedera, sua presença era um prenúncio de algo terrível, algo que poderia trazer mais escuridão do que luz para a pequena cidade. E assim, enquanto os sinos da igreja ecoavam pela praça, Helena virou as costas para a figura e retornou para sua casa, sua mente já começando a arquitetar os primeiros passos de uma investigação que a levaria por caminhos sômbrios e desconhecidos. O anjo, como rapidamente ficou conhecido, tornou-se o epicentro da vida na pequena cidade. Todos os dias, moradores e forasteiros se reuniam na praça central, atraídos pela presença magnética daquela figura. A beleza sobrenatural do ser, seus traços perfeitos e suas asas imaculadas faziam com que todos caíssem de joelhos em reverência. O anjo não falava, não se movia, mas sua mera presença emanava uma sensação de paz e quietude que silenciava qualquer dúvida ou medo. Os líderes religiosos da cidade logo se pronunciaram, proclamando que o anjo era um mensageiro divino, enviado para guiar o povo em tempos de incerteza. Missas e cultos começaram a ser organizados em torno da aparição, e a pequena cidade, antes adormecida em sua monotonia, transformou-se em um fervilhante centro de devoção e fé. Helena, entretanto, não se deixou levar pela euforia coletiva. Observava tudo com olhos cautelosos, o coração pesado com uma desconfiança crescente. Para ela havia algo de profundamente inquietante naquela figura. Os pequenos milagres que começaram a ocorrer, curas inexplicáveis, acidentes evitados por um triz, até mesmo a revitalização das colheitas, eram vistos como provas da benevolência do anjo. Mas Helena não conseguia afastar a sensação de que essas bênçãos tinham um preço que ainda não fora revelado. A cidade mudou. Onde antes havia desespero, agora havia uma esperança quase palpável, mas essa esperança parecia ter um brilho falso, como um espelho que reflete uma imagem distorcida. Helena notou que as pessoas começaram a depender obsessivamente do anjo. Qualquer decisão, qualquer movimento era feito com a consulta silenciosa daquela figura imóvel. A cidade estava perdendo a sua própria vontade, como marionetes cujas cordas eram manipuladas por mãos invisíveis.
Um dia, durante uma dessas reuniões, Helena observou um homem se aproximar do anjo com uma expressão de súplica. Ele era conhecido na cidade, um viúvo solitário que perdera sua esposa há muitos anos. Com lágrimas nos olhos, ele estendeu a mão, esperando por algum sinal, algum gesto de misericórdia. Para a surpresa de todos, o anjo abriu lentamente os olhos. Um suspiro coletivo percorreu a multidão enquanto o homem caía de joelhos, tomado por uma emoção que beirava a loucura. Poucos dias depois, o corpo daquele homem foi encontrado no rio que cortava a cidade. Diziam que ele havia sido abençoado pelo anjo, que sua alma fora levada aos céus. Mas Helena, com sua mente afiada e desconfiança inata, viu a situação de outra forma. Para ela, o anjo não havia abençoado o homem, ele o havia marcado. E aquele homem, consumido por algo que não compreendia, havia buscado a morte como uma libertação. Enquanto a cidade se envolvia cada vez mais na adoração ao anjo, Helena começou a investigar por conta própria. Seus instintos lhe diziam que algo terrível estava para acontecer. Ela se via isolada em suas dúvidas. Mas uma voz interna, quase tão antiga quanto a própria humanidade, lhe dizia para continuar, para não se deixar enganar pelo brilho enganoso daquela figura divina. E assim, Helena iniciou sua jornada solitária, uma busca por respostas que a levaria a confrontar verdades terríveis e escondidas sob a superfície calma e serena da presença angelical. Helena começou a investigar a origem do anjo, mas suas tentativas de encontrar respostas foram frustradas por uma série de obstáculos inesperados. A cidade, antes aberta e acolhedora, agora parecia fechar-se em torno dela, como se uma força invisível estivesse conspirando para mantê-la longe da verdade. As pessoas que antes a conheciam como uma jovem de mente perspicaz e curiosa começaram a olhá-la com desconfiança e até com desprezo. A adoração ao anjo havia transformado a comunidade, e qualquer um que ousasse questionar sua presença era considerado um herege, alguém que trazia o caos e a dúvida para o que muitos acreditavam ser um novo Éden. Determinada a não se deixar intimidar, Helena voltou suas atenções para a biblioteca da cidade, um antigo prédio de pedra que guardava os segredos e as histórias da região. Lá, entre pilhas de livros empoeirados e manuscritos esquecidos, ela esperava encontrar alguma pista, alguma conexão entre o anjo e os estranhos eventos que vinham ocorrendo. Passava horas vasculhando textos antigos, registros de tempos remotos, buscando qualquer menção a figuras angelicais, aparições divinas ou outros fenômenos sobrenaturais. Em meio à sua pesquisa, Helena encontrou um diário, escrito por um antigo sacerdote que vivera na cidade séculos antes. As páginas estavam amareladas pelo tempo e as palavras, escritas com uma caligrafia trêmula, falavam de um evento semelhante, ocorrido em uma época longínqua. O sacerdote narrava a chegada de uma figura angelical, exatamente como aquela que agora residia na praça central. Ele descrevia como a cidade na época havia sido tomada por uma febre religiosa, como as pessoas haviam se entregado à adoração cega daquela criatura, e como, lentamente, uma sombra de desespero e loucura começou a se abater sobre os moradores. O relato do sacerdote tornava-se cada vez mais sombrio. Ele mencionava como a cidade, antes próspera e pacífica, foi aos poucos caindo em ruína. As colheitas secaram, as crianças adoeceram e as pessoas começaram a desaparecer. O sacerdote acreditava que o anjo, longe de ser uma bênção, era na verdade um emissário das trevas, que se alimentava da fé cega e do desespero dos homens. Seu objetivo, segundo o sacerdote, era corroer a alma da cidade, drenando sua vida e deixando apenas um rastro de morte e loucura. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler aquelas palavras. O que ele descrevia não era muito diferente do que ela mesma estava testemunhando. Apesar dos milagres aparentes, ela percebia que a cidade estava mudando de maneira insidiosa. As pessoas, uma vez cheias de vida, agora pareciam meros fantoches, suas vontades sugadas pela presença silenciosa do anjo. Determinada a descobrir mais, Helena continuou a ler o diário. O sacerdote narrava suas tentativas de alertar a cidade, de expor a verdadeira natureza da criatura. Mas seus esforços foram em vão. Ele foi desacreditado, ridicularizado e, finalmente, expulso. O diário terminava abruptamente, com um aviso sombrio para qualquer um que viesse a encontrar aquelas páginas. Não confie na luz que emana da escuridão, pois ela só revela a escuridão que está por vir. Helena fechou o diário com mãos trêmulas, sentindo o peso de sua descoberta. A cidade estava em perigo,
E ela sabia que era a única que podia ver além do véu ilusório que o anjo havia lançado sobre todos. Ela precisava agir, antes que fosse tarde demais. O conhecimento que Helena havia adquirido no antigo diário a deixou inquieta, mas também lhe deu um novo propósito. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de confrontar o anjo e revelar sua verdadeira natureza para a cidade. No entanto, fazê-lo seria arriscado, pois a cidade estava totalmente sob o domínio da criatura, e qualquer tentativa de desmascará-la seria vista como uma blasfêmia imperdoável. Helena decidiu buscar ajuda no único lugar onde acreditava que ainda poderia encontrar algum apoio: a igreja local. A igreja local. O padre Daniel, um homem que sempre fora uma figura de autoridade e respeito na comunidade, parecia ser a pessoa certa para ouvir suas preocupações. Embora ele tivesse sido um dos primeiros a aceitar a chegada do anjo como um sinal divino, Helena acreditava que poderia convencê-lo a reconsiderar, apresentando as evidências que encontrara. Ao entrar na igreja, Helena foi recebida pelo som de murmúrios fervorosos. O interior do templo estava lotado de fiéis, todos ajoelhados e com os olhos fechados em oração. O ar estava carregado com o aroma de incenso, e a luz das velas tremeluzia nas paredes de pedra, projetando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. No altar, uma grande imagem do anjo havia sido erguida, suas asas abertas em um gesto de bênção que, aos olhos de Helena, agora parecia ameaçador. Ela encontrou o padre Daniel no confessionário e, com o coração acelerado, começou a relatar tudo o que havia descoberto. Falou sobre o diário do sacerdote, sobre as semelhanças perturbadoras entre a história antiga e os eventos recentes, e sobre seu temor de que a cidade estivesse à beira de um desastre. À medida que falava, observava a expressão do padre mudar de uma calma serena para uma preocupação profunda. "Helena, minha filha", disse o padre Daniel após um longo silêncio. "Se o que você diz é verdade, então estamos lidando com algo além da compreensão humana. Mas eu temo que, se levarmos isso ao público, não seremos ouvidos. A fé das pessoas está cega, e elas podem reagir violentamente a qualquer um que tente tirar delas o que acreditam ser uma bênção." Helena sabia que o padre tinha razão. A cidade estava tão enredada na adoração ao anjo que qualquer tentativa de expor a verdade poderia levar a consequências desastrosas, tanto para ela quanto para o padre. No entanto, ela também sabia que não podiam simplesmente ficar de braços cruzados enquanto a escuridão se aprofundava. O padre Daniel sugeriu que eles tentassem investigar mais sobre a natureza do anjo, sem levantar suspeitas. Ele prometeu ajudar Helena a buscar mais informações, usando os recursos da igreja e seus contatos em outras paróquias. Talvez, com mais evidências, eles pudessem encontrar uma maneira de enfraquecer o poder do anjo sobre a cidade e, eventualmente, expulsá-lo. Nos dias que se seguiram, Helena e o padre Daniel trabalharam discretamente, compartilhando suas descobertas em segredo. No entanto, quanto mais investigavam, mais percebiam que estavam lidando com uma força além do que poderiam ter imaginado. O anjo não era apenas uma criatura sobrenatural. Era uma entidade que se alimentava do medo, da fé cega e do desespero. Sua presença na cidade não era acidental, ele estava lá com um propósito. E Helena temia que, se não agissem rapidamente, aquele propósito seria cumprido com consequências catastróficas. Enquanto o peso da responsabilidade crescia sobre seus ombros, Helena percebeu que sua busca pela verdade a levaria a confrontar não apenas o anjo, mas também os próprios demônios internos que começavam a surgir em seu coração. A escuridão estava se aproximando, e ela sabia que, para salvar a cidade, teria que descer ao abismo mais profundo de sua própria alma. A determinação de Helena em descobrir a verdade e proteger a cidade crescia a cada dia, mas com ela também vinha uma crescente sensação de isolamento. O peso da missão que assumira começou a cobrar seu preço. Ela se sentia cada vez mais desconectada dos habitantes da cidade, como se estivesse presa em uma realidade paralela, onde somente ela podia enxergar o verdadeiro perigo que se aproximava. O que antes era uma comunidade unida, agora parecia um rebanho guiado cegamente para o abate. Helena e o padre Daniel continuaram suas investigações em segredo. Eles exploraram antigos registros da igreja, buscaram livros de ocultismo escondidos nos confins da biblioteca e até consultaram visitantes estranhos que passavam pela cidade, buscando qualquer pista que pudesse esclarecer a origem e a verdadeira natureza do anjo.
Em suas buscas, descobriram fragmentos de lendas esquecidas, histórias de criaturas celestiais que caíram da graça divina e se tornaram agentes da destruição, disfarçadas como salvadores. Durante esse tempo, a influência do anjo sobre a cidade se intensificou. Ele começou a realizar atos que os moradores interpretavam como milagres: curas instantâneas de doenças incuráveis, proteção contra desastres naturais e até mesmo ressuscitação dos mortos. Esses milagres apenas fortaleciam a devoção cega da população, e qualquer ceticismo era rapidamente silenciado pela turba fanática. Helena observava com crescente horror, sabendo que cada milagre era uma armadilha, atraindo a cidade para mais perto do abismo. Uma noite, enquanto estudava um manuscrito antigo, Helena teve uma visão que a abalou profundamente. Nas margens de um pergaminho, escondida sob camadas de tinta desbotada, estava uma inscrição que parecia ter sido escrita por alguém em desespero. A criatura semeia o caos onde deveria haver ordem. A luz que emana é uma ilusão, um farol para os perdidos, que na escuridão encontrarão apenas o vazio. Essas palavras ressoaram profundamente em Helena. Ela começou a perceber que o anjo não era apenas uma entidade isolada, ele era parte de um ciclo mais amplo, um padrão que se repetia ao longo do tempo. Em cada ciclo, uma comunidade seria atraída pela falsa promessa de salvação, apenas para ser destruída quando a verdadeira natureza do anjo fosse revelada. A visão trouxe consigo uma revelação ainda mais perturbadora. Helena começou a perceber que a escuridão que o anjo trazia não era algo externo, mas algo que crescia dentro das próprias pessoas. Ao alimentar-se de sua fé cega e de seus medos, o anjo transformava as almas dos moradores, moldando-os em reflexos da própria escuridão que ele carregava. A cidade estava sendo corroída de dentro para fora, e Helena temia que, se não agisse logo, todos, incluindo ela mesma, estariam perdidos. Ela decidiu que precisava confrontar o anjo diretamente. A cada dia que passava, sentia a urgência aumentar, como se o tempo estivesse se esgotando. Porém, sabia que não podia fazer isso sozinha. Helena precisaria de ajuda, mas a quem poderia recorrer? O padre Daniel era um aliado, mas ele mesmo estava começando a sucumbir ao poder do anjo, suas orações se tornando mais fervorosas, quase desesperadas. Desesperada, Helena voltou à igreja para buscar o padre Daniel, mas encontrou o local vazio e as portas trancadas. O altar, onde a imagem do anjo havia sido erguida, estava deserto, mas o ar ainda carregava o cheiro de incenso. Sentindo uma onda de pavor, Helena se deu conta de que algo terrível havia acontecido. Ela correu pelas ruas silenciosas até a casa do padre, mas ao chegar, encontrou a porta entreaberta e a casa imersa na escuridão. Ao entrar, Helena viu que o padre Daniel estava ajoelhado diante de uma pequena cruz, murmurando palavras que não conseguia entender. Aproximando-se, percebeu que ele estava em transe, suas mãos trêmulas segurando a cruz com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Antes que pudesse tocá-lo, o padre ergueu o rosto, seus olhos vazios e sem vida. "Ele está aqui", sussurrou o padre Daniel, sua voz ecoando com um tom de horror indescritível. "Ele me encontrou e agora ele vai encontrar todos nós." Helena sentiu o chão desabar sob seus pés. Ela sabia que o tempo havia acabado, o anjo havia revelado sua verdadeira face, e o confronto final estava iminente. O destino da cidade e talvez de algo muito maior dependia do que ela faria a seguir. Helena estava paralisada pelo choque das palavras do padre Daniel. A revelação de que o anjo agora sabia de sua conspiração a encheu de um terror primordial. Sentia como se a própria sombra do anjo estivesse pesando sobre ela, sufocando suas esperanças. No entanto, não havia tempo para ceder ao medo. A cidade inteira estava em perigo, e ela sabia que não poderia simplesmente desistir. De repente, uma sensação de urgência tomou conta de Helena. Ela precisava agir rapidamente. Decidiu que era hora de procurar o último recurso que ainda não havia explorado. A gruta nos arredores da cidade, um local que sempre fora evitado pelos moradores por causa de suas lendas sombrias. Era dito que ali residia algo antigo e poderoso. Uma força que, se controlada, poderia enfrentar até mesmo um ser celestial caído. Helena sabia que a gruta estava envolta em mistérios e que sua jornada até lá seria perigosa, mas ela não tinha outra escolha. O tempo estava se esgotando e a cidade estava à beira do abismo. Então, sem olhar para trás, ela saiu da casa do padre e começou a caminhar em direção à floresta que cercava a cidade, onde a gruta estava escondida nas profundezas.
A noite caía rapidamente enquanto Helena atravessava a floresta, as árvores densas fechando-se ao seu redor como sentinelas vigilantes. Cada som, o estalar de galhos sob seus pés, o farfalhar das folhas ao vento, parecia amplificado, como se a própria natureza estivesse ciente de sua presença. Ela avançava com cautela, sabendo que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Após uma caminhada que pareceu durar horas, Helena finalmente chegou à entrada da gruta. A abertura era escura e ameaçadora, como a boca de uma criatura faminta esperando para engolir aqueles que se atrevessem a entrar. Apesar do medo que subia por sua espinha, ela sabia que não podia hesitar. Respirando fundo, Helena entrou na gruta, sentindo o ar frio e úmido envolver seu corpo como um manto. A escuridão dentro da gruta era quase absoluta, e Helena precisou acender uma pequena lanterna que trazia consigo para iluminar o caminho. À medida que avançava, as paredes da gruta pareciam estreitar-se, fechando-se ao seu redor como se a própria caverna estivesse viva e desejasse prendê-la. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo som de sua respiração e dos pingos de água que caíam das estalactites no teto. Mais adiante, Helena começou a notar estranhas marcas nas paredes da caverna. Eram símbolos antigos, esculpidos na pedra com uma precisão que não parecia humana. Havia algo de terrivelmente familiar nesses símbolos, como se já os tivesse visto antes em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. Eles emitiam um leve brilho, o suficiente para que Helena pudesse segui-los mais fundo na escuridão. Eventualmente, o túnel estreito abriu-se em uma vasta câmara subterrânea. No centro da câmara havia um altar de pedra, coberto de musgo e gravado com os mesmos símbolos que ela vira nas paredes. Sobre o altar repousava um artefato antigo, um medalhão de ouro com um rubi brilhante no centro. O medalhão parecia pulsar com uma energia própria e Helena foi imediatamente atraída por ele, sentindo que aquilo era a chave para derrotar o anjo. No entanto, ao se aproximar do altar, ela ouviu um som que fez seu sangue gelar. Um sussurro baixo, vindo das profundezas da câmara, crescendo em intensidade até se tornar um grito ensurdecedor. Helena girou em todas as direções, procurando a fonte do som, mas não viu nada além de sombras dançantes na luz fraca da lanterna. De repente, a escuridão ao redor do altar pareceu ganhar forma, transformando-se em uma figura indistinta que emanava uma presença avassaladora. Era como se a própria caverna estivesse se manifestando para proteger o artefato que guardava há tanto tempo. Helena sentiu uma onda de medo quase paralisante, mas sabia que não podia recuar. Com mãos trêmulas, ela estendeu a mão em direção ao medalhão, sentindo a energia pulsar contra seus dedos. No momento em que tocou o artefato, a figura sombria recuou, como se reconhecesse o poder que Helena agora segurava. A câmara silenciou e a escuridão se dissipou, deixando apenas Helena, o altar e o medalhão brilhante. Com o artefato em mãos, ela sabia que finalmente tinha uma arma contra o anjo. Mas ao sair da gruta, uma última dúvida persistiu. O poder que agora carregava consigo era realmente uma bênção ou uma maldição ainda mais terrível? Helena emergiu da gruta, sentindo o peso do medalhão em suas mãos. A noite estava fria e a lua cheia lançava um brilho pálido sobre a floresta, iluminando o caminho de volta à cidade. Cada passo que dava parecia reverberar com uma nova determinação, mas também com uma crescente apreensão. O artefato que agora carregava consigo era, sem dúvida, poderoso, mas também estava envolto em mistério. Helena não tinha certeza se seria uma arma eficaz contra o anjo ou se poderia desencadear algo ainda mais sombrio. Ao se aproximar dos limites da cidade, Helena percebeu que algo estava diferente. As ruas, antes desertas, estavam agora iluminadas por fogueiras, e os moradores estavam reunidos em torno delas em um estado de excitação febril. O ar estava impregnado de murmúrios ansiosos e de uma tensão palpável, como se a própria cidade estivesse à beira de um evento cataclísmico. Helena observou com cautela enquanto avançava pelas ruas, mantendo-se nas sombras para não ser vista. Ela notou que os rostos das pessoas estavam marcados por um fervor quase fanático, como se estivessem à espera de uma revelação divina. Em cada esquina, pequenos grupos sussurravam entre si, trocando olhares nervosos, mas reverentes, em direção à igreja, onde a figura do anjo havia sido erguida como símbolo de adoração. Finalmente, Helena avistou o padre Daniel, que estava parado na entrada da igreja, com os olhos fixos no céu.
Ele parecia distante, quase alheio ao caos que se desenrolava ao seu redor. Aproximando-se com cautela, Helena tocou levemente o ombro do padre, fazendo-o voltar à realidade com um sobressalto. Seus olhos estavam fundos, como se ele tivesse sido consumido por um tormento interno. "O que está acontecendo, padre?" Helena perguntou em um sussurro urgente, tentando disfarçar o medo em sua voz. "O anjo. Ele está se preparando para algo", respondeu o padre, a voz tremendo. "Ele ordenou que todos os moradores se reunissem aqui. Disse que haverá um grande evento esta noite, um evento que mudará nossas vidas para sempre." Helena sentiu um calafrio correr por sua espinha. Sabia que o tempo estava se esgotando e que o anjo estava prestes a revelar sua verdadeira natureza à cidade. O medalhão que carregava parecia pulsar em sincronia com a ameaça iminente, como se estivesse alertando-a para o perigo que se aproximava. Ela precisava agir, e rápido, antes que fosse tarde demais. "Padre, precisamos deter isso", Helena disse com firmeza, tentando transmitir coragem tanto para si mesma quanto para ele. "Eu encontrei algo que pode nos ajudar a enfrentar o anjo. Mas precisamos ser rápidos." O padre Daniel olhou para o medalhão em suas mãos, seus olhos arregalados de espanto. "Esse artefato é perigoso. Sinto o poder que emana dele. Você tem certeza de que pode controlá-lo?" Helena hesitou por um momento. Sabia que o poder do medalhão era imenso e que usá-lo poderia ter consequências inimagináveis. Mas não havia outra escolha. A cidade estava em perigo, e ela era a única que podia impedir a catástrofe que se aproximava. "Não temos outra opção", respondeu finalmente com uma determinação renovada. "Vamos usar o medalhão para revelar a verdadeira face do anjo à cidade, expor sua malícia. Se o povo ver o que ele realmente é, talvez possamos reverter o culto antes que seja tarde demais." O padre Daniel assentiu, embora ainda hesitante. Juntos, os dois se aproximaram da igreja, onde o anjo já estava em posição, cercado por uma multidão de fiéis extasiados. Helena sentia o coração martelar no peito, enquanto se preparava para o confronto final. Sabia que o sucesso ou o fracasso dependia de sua capacidade de manter o controle do medalhão e direcionar seu poder contra o anjo. Quando estavam próximos o suficiente, Helena ergueu o medalhão, que imediatamente começou a brilhar com uma intensidade quase cegante. A luz que emanava do artefato parecia cortar a escuridão ao redor do anjo, expondo a verdadeira natureza da criatura aos olhos da multidão. Gritos de terror ecoaram pela praça quando a forma angelical começou a se distorcer, revelando-se numa figura horrenda, corrompida por uma escuridão profunda. O anjo, agora desmascarado, rugiu em fúria, lançando-se contra Helena com uma força avassaladora. Mas ela se manteve firme, canalizando o poder do medalhão contra ele. Uma batalha de vontade se desenrolou, o brilho do artefato contrastando com a escuridão que o anjo tentava invocar para se proteger. Helena sentia sua força se esvaindo, mas sabia que não podia ceder. Toda a esperança da cidade dependia dela. Com o último esforço, ela direcionou todo o poder do medalhão contra o anjo, que soltou um grito agonizante antes de explodir em um turbilhão de sombras, desaparecendo na noite. A luz do medalhão diminuiu lentamente e a praça foi envolta em um silêncio mortal. Os moradores, atordoados e aterrorizados, começaram a murmurar, tentando entender o que haviam testemunhado. Helena caiu de joelhos, exausta, mas com a sensação de que, pelo menos por enquanto, a cidade estava salva. No entanto, uma dúvida persistente assombrava seus pensamentos. O poder que ela havia liberado estava realmente contido, ou ela havia aberto a porta para algo ainda mais perigoso? O amanhecer trouxe um novo clima à cidade de Sanctum. O silêncio era opressor, como se a cidade estivesse mergulhada em uma profunda reflexão sobre os eventos da noite anterior. Helena, ainda exausta e perturbada, não conseguia encontrar alívio na paz superficial que agora reinava. Embora o anjo tivesse sido derrotado, o peso da experiência e as consequências de suas ações ainda pairavam sobre ela. Após o confronto na praça, a cidade havia começado a se reconstruir lentamente. Muitos dos moradores estavam perplexos, incapazes de processar a visão do anjo transformado em uma abominação de sombras e do brilho ofuscante do medalhão. Helena sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Restaurar a confiança e a normalidade na cidade enquanto lidava com o possível impacto de suas ações. Ela procurou o padre Daniel, que estava em estado de choque após o evento. Ele havia passado a noite na igreja, recitando orações e tentando encontrar alguma forma de consolo.
Ao encontrá-lo, Helena percebeu que ele estava profundamente abalado. Seus olhos mostravam uma mistura de cansaço e medo. Padre, Helena começou, sua voz carregada de preocupação. Como você está? O padre Daniel olhou para ela, seus olhos cheios de um desespero mudo. Estou tentando entender o que aconteceu. O anjo, o que ele era realmente? O que se revelou naquela praça? E o que fazemos agora? Helena não tinha respostas fáceis. Não sei ao certo. O anjo, como vimos, não era o ser celestial que imaginávamos. Era uma entidade corrompida, disfarçada de salvador. O medalhão, ele parecia ter o poder de revelar essa corrupção, mas não podemos ignorar o fato de que algo mais pode estar escondido. O padre balançou a cabeça, ainda lutando para processar a situação. A cidade precisa de respostas. Eles precisam entender o que aconteceu e como podemos evitar que algo assim se repita. Helena sabia que o padre estava certo. A cidade precisava de uma explicação, uma forma de processar o que havia ocorrido e de encontrar um caminho para a recuperação. Ela se preparou para um encontro com os moradores, ciente de que a verdade precisava ser revelada para restaurar a ordem e a confiança. Durante o encontro na praça, Helena enfrentou uma multidão ansiosa e confusa. Ela falou com sinceridade sobre os eventos da noite anterior, explicando que o anjo havia sido uma entidade corrupta, disfarçada de ser divino. Foi um desafio, já que muitos ainda estavam em estado de negação, agarrando-se à crença de que o anjo era um verdadeiro salvador. Eu entendo que isso pode ser difícil de aceitar, Helena disse, sua voz carregada de empatia. Mas o que aconteceu foi um lembrete de que nem tudo que brilha é ouro. Devemos aprender com isso e nos unir para garantir que nossa cidade não se torne um alvo de manipulação novamente. Alguns moradores começaram a aceitar suas palavras, mas outros continuaram a se agarrar à ideia do anjo como um ser benevolente. A divisão na cidade se tornou evidente, com debates acalorados e uma crescente sensação de desconfiança. Enquanto a cidade tentava se recuperar, Helena e o padre Daniel continuaram sua investigação, buscando entender a natureza completa do anjo e do medalhão. Eles retornaram à gruta, agora um local de estudo e reflexão para tentar decifrar mais sobre o artefato que haviam usado e a verdadeira extensão de sua influência. Ao reexaminar o altar na caverna, Helena notou que a pedra parecia diferente. Os símbolos e inscrições estavam mais nítidos e o medalhão emitia um brilho fraco quando estava perto das marcas. Era como se o artefato estivesse se comunicando de alguma forma, sugerindo que ainda havia mais segredos a serem revelados. O padre Daniel, ao estudar os símbolos, descobriu referências a antigas lendas sobre entidades celestiais caídas que eram parte de um ciclo eterno. Essas entidades não eram apenas malignas, mas eram também catalisadoras de mudanças drásticas nas realidades que tocavam. Isso parece indicar que o que enfrentamos é apenas uma parte de um ciclo mais amplo, disse o padre. Não é o fim. Precisamos nos preparar para o que pode vir a seguir. A perspectiva de que o ciclo de terror pudesse não ter terminado deixou Helena e o padre Daniel inquietos. Eles sabiam que precisavam se preparar para possíveis novas ameaças e continuar a proteger a cidade de influências sobrenaturais. Enquanto isso, a cidade começou a se recuperar lentamente, mas a sensação de insegurança nunca desapareceu completamente. O confronto com o anjo havia deixado cicatrizes profundas, e Helena temia que a verdadeira batalha apenas começasse. A cidade de Sanctum estava mergulhada em um estado de inquietação persistente. Apesar dos esforços de Helena e do padre Daniel para restaurar a ordem e trazer uma sensação de normalidade, o trauma da noite anterior continuava a assombrar os moradores. O medo de uma nova ameaça pairava no ar, como uma sombra invisível, e a desconfiança se espalhava, fragmentando ainda mais a comunidade. Enquanto a cidade lutava para se ajustar à nova realidade, Helena dedicava suas noites ao estudo do medalhão e dos antigos textos que havia encontrado na gruta. Seus esforços foram recompensados quando descobriu uma passagem obscura em um dos livros antigos que sugeria a existência de outros artefatos semelhantes, cada um com o potencial de invocar ou banir entidades de outras dimensões. Essa descoberta levou a uma nova linha de investigação. Havia outros artefatos que poderiam estar relacionados ao medalhão e, possivelmente, à origem do anjo caído. Helena decidiu compartilhar suas descobertas com o padre Daniel, que estava igualmente determinado a desvendar o mistério que envolvia a cidade. Esses textos falam sobre um conjunto de artefatos
que têm o poder de controlar ou aprisionar entidades sobrenaturais. Helena explicou ao padre. Se houver outros artefatos, talvez possamos entender melhor o que enfrentamos e encontrar uma maneira de evitar futuras calamidades. O padre Daniel, com uma expressão de preocupação e determinação, concordou. Devemos procurar por esses artefatos. Se existirem outros, podem ser a chave para proteger nossa cidade e entender a verdadeira natureza da ameaça que enfrentamos. Ambos começaram uma nova jornada para localizar esses artefatos, seguindo as pistas deixadas nos textos antigos. A busca os levou a bibliotecas antigas, arquivos esquecidos e até mesmo a regiões remotas da cidade e seus arredores. Durante a pesquisa, encontraram referências a uma série de locais históricos que haviam sido associados a eventos sobrenaturais no passado. Entre os locais mencionados estavam a antiga Torre de Vigia, uma estrutura abandonada no topo de uma colina, e o cemitério da cidade, que há muito tempo fora o cenário de estranhas ocorrências e sepultamentos secretos. Helena e o padre Daniel decidiram começar sua investigação pela torre, acreditando que poderia conter pistas valiosas. Ao chegarem à torre, a estrutura estava em um estado de deterioração avançada. O vento uivava através das janelas quebradas e as sombras dançavam nas paredes, criando um ambiente sombrio e inquietante. Helena e o padre entraram na torre com cautela, seus passos ecoando nas escadas de madeira envelhecidas. No topo da torre, encontraram um antigo altar coberto de poeira e teias de aranha. Havia inscrições nas paredes que eram semelhantes aos símbolos encontrados na gruta. Ao examinar o altar mais de perto, Helena encontrou um compartimento secreto escondido sob uma placa de pedra. Dentro dele havia um pequeno baú de madeira, coberto por uma camada de sujeira e poeira. Com grande expectativa, Helena abriu o baú e encontrou dentro um artefato peculiar. Uma caixa de metal com símbolos esculpidos e uma chave de ferro antiga. O artefato parecia ter um ar de antiguidade e um poder sutil. Helena e o padre estudaram a caixa e a chave, tentando desvendar seu propósito e como poderiam se conectar aos eventos recentes. Enquanto investigavam o artefato, a cidade começou a experimentar uma série de eventos inexplicáveis. Relatos de visões perturbadoras e de fenômenos sobrenaturais começaram a surgir, aumentando o sentimento de pânico entre os moradores. Helena e o padre estavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de que o anjo caído pudesse ter deixado algum tipo de resíduo ou influência que estava agora afetando a cidade. A busca por respostas os levou a examinar o cemitério da cidade, que havia sido mencionado como um local de eventos sobrenaturais passados. Lá descobriram mais evidências de rituais antigos e sepultamentos que pareciam estar conectados ao ciclo de entidades caídas. Com o tempo, Helena e o padre perceberam que o anjo caído não havia sido um evento isolado, mas parte de um ciclo maior de influência sobrenatural. O conhecimento adquirido em suas investigações deixou Helena e o padre Daniel mais determinados do que nunca. Eles sabiam que a cidade estava em perigo e que precisavam compreender completamente a natureza dos artefatos e suas conexões com o anjo caído para evitar que a cidade fosse consumida por uma nova onda de terror. A sensação de que algo ainda estava por vir era palpável, e Helena sabia que o próximo passo seria crucial para proteger Sanctum de uma ameaça que parecia estar apenas começando. Sanctum estava afundando em um estado de apatia e medo, com a cidade lutando para lidar com os fenômenos inexplicáveis e as tensões crescentes. Helena e o padre Daniel, agora profundamente envolvidos em suas investigações, tinham consciência de que estavam no limite de revelar algo monumental, algo que poderia mudar a cidade para sempre. Enquanto continuavam suas buscas, o medo na cidade se intensificou com a chegada de um novo fenômeno, uma série de sonhos perturbadores que assolavam os habitantes. Muitos relataram ter visões de uma figura angelical mais distorcida e ameaçadora, que os observava e sussurrava promessas sombrias. Esses sonhos não apenas perturbavam o sono dos moradores, mas também pareciam afetar seu comportamento, causando desentendimentos e desconfiança. Helena e o padre Daniel se reuniram para discutir essas novas ocorrências. Eles estavam cada vez mais convencidos de que esses eventos não eram meras coincidências, mas sinais de uma influência sobrenatural persistente. Decidiram que precisavam compreender melhor a caixa de metal e a chave que haviam encontrado na Torre de Vigia. Com a ajuda dos antigos e estudos sobre rituais antigos, Helena
e o padre tentaram decifrar os símbolos na caixa. A caixa parecia ter sido feita com um propósito específico, e a chave poderia ser a peça fundamental para desbloquear seus segredos. Trabalharam durante a noite, suas mãos e mentes ocupadas com a tentativa de entender o artefato. Finalmente, descobriram uma antiga inscrição que sugeria que a caixa poderia ser um recipiente para conter ou aprisionar uma entidade de grande poder. Havia também referências a rituais antigos que envolviam a combinação da chave com certos símbolos para ativar o poder da caixa. Movidos por um impulso crescente e pela necessidade urgente de proteger a cidade, Helena e o padre decidiram realizar o ritual descrito nos textos antigos. Prepararam o espaço em uma câmara oculta na gruta, onde a atmosfera estava carregada de uma energia inquietante. O ritual exigia um ambiente controlado e uma concentração profunda, com a caixa colocada no centro e a chave posicionada em um suporte especial. À medida que o ritual avançava, a atmosfera na câmara tornou-se densa e opressiva. Helena e o padre recitaram as palavras antigas, suas vozes ecoando nas paredes de pedra. A caixa começou a emitir um brilho suave e a energia ao redor parecia vibrar com um poder crescente. O ritual parecia estar funcionando, mas algo estava errado. Helena sentiu um frio penetrante e viu sombras se movendo nas bordas de sua visão. De repente, a câmara foi invadida por uma onda de energia negra, e uma presença ameaçadora começou a se manifestar. O que parecia ser uma sombra de uma figura angelical distorcida emergiu do fundo da caixa, com um brilho ameaçador e olhos ardentes de malícia. Helena e o padre lutaram para manter o controle do ritual, mas a entidade estava lutando contra a contenção. A batalha espiritual na câmara foi feroz e extenuante. Helena e o padre lutaram para manter o equilíbrio, com o poder da caixa e da chave, tentando suprimir a entidade. O ar estava carregado de um som de sussurros e gritos inaudíveis, e a entidade parecia querer se libertar a todo custo. Finalmente, com um último esforço de força de vontade, Helena conseguiu direcionar o poder da caixa contra a entidade. Um clarão ofuscante preencheu a câmara, e a entidade foi finalmente aprisionada, desaparecendo em um grito de frustração e raiva. O ritual estava concluído, mas o custo emocional e físico foi alto. Helena e o padre estavam exaustos e abalados, mas o medo de uma nova ameaça havia sido temporariamente contido. Com a entidade novamente aprisionada, Helena e o padre retornaram à cidade, sabendo que tinham ganhado um breve respiro, mas que a ameaça não estava completamente erradicada. Eles estavam mais determinados do que nunca a continuar suas investigações e garantir que Sanctum não fosse consumida por uma escuridão maior. A sensação de que algo ainda estava por vir permaneceu, e Helena sabia que a verdadeira luta estava longe de acabar. Sanctum continuava a se recuperar das recentes perturbações, mas o senso de normalidade estava longe de ser restaurado. Helena e o padre Daniel, após o tenso confronto com a entidade aprisionada, estavam profundamente conscientes de que o perigo não havia passado. A luta para manter a cidade segura estava longe de terminar. Os eventos recentes tinham causado uma divisão crescente entre os moradores. Alguns acreditavam que os terrores haviam passado e que poderiam retomar suas vidas normais, enquanto outros estavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de que uma nova ameaça pudesse surgir. A desconfiança e o medo permaneciam como uma sombra constante, e a atmosfera na cidade estava marcada por uma tensão palpável. Helena e o padre Daniel dedicaram suas energias à compreensão dos símbolos e rituais associados à caixa e ao medalhão. Eles se debruçaram sobre antigos manuscritos e textos, tentando encontrar uma maneira de prevenir futuras invasões e assegurar que a entidade aprisionada permanecesse sob controle. Durante uma das sessões de estudo, Helena encontrou uma referência a um ritual de proteção que poderia ser realizado para fortalecer as barreiras contra influências sobrenaturais. O ritual envolvia a criação de amuletos e a realização de cerimônias específicas para proteger os locais mais vulneráveis da cidade. Com a ajuda do padre Daniel, Helena decidiu que esse seria o próximo passo crucial para garantir a segurança de Sanctum. O ritual de proteção exigia que vários amuletos fossem criados e consagrados. Helena e o padre começaram a trabalhar nas criações, usando ingredientes e práticas descritas nos textos antigos. Cada amuleto foi cuidadosamente preparado, com símbolos e palavras de poder esculpidos e recitados. A cerimônia era intensa e exigia concentração total,
mas ambos estavam determinados a proteger a cidade de futuros perigos. Enquanto trabalhavam na preparação dos amuletos, Helena recebeu uma visita inesperada de um grupo de moradores preocupados. Eles haviam ouvido rumores de que algo mais estava à espreita e vinham em busca de respostas. O medo e a ansiedade estavam visíveis em seus rostos, e Helena sabia que precisava abordar a situação com sensibilidade. "Estamos fazendo tudo o que podemos para garantir a segurança de todos", Helena disse aos moradores. "No entanto, é importante que todos permaneçam vigilantes e informados. O que enfrentamos não é algo que desaparece facilmente. Precisamos da cooperação de todos para garantir que nossa cidade permaneça protegida." Os moradores, embora aliviados por ouvir que alguém estava trabalhando ativamente para proteger a cidade, ainda estavam inquietos. A sensação de que algo terrível poderia acontecer novamente pairava sobre eles, e a necessidade de uma resposta definitiva estava se tornando mais urgente. Enquanto o ritual de proteção avançava, Helena e o padre Daniel começaram a distribuir os amuletos pelas áreas mais vulneráveis da cidade, incluindo a escola, a igreja e os principais pontos de encontro. Cada local foi cuidadosamente preparado e consagrado, com o objetivo de criar uma rede de proteção que dificultasse qualquer nova influência sobrenatural. O dia do ritual de proteção chegou e Helena e o padre realizaram a cerimônia final na praça central de Sanctum. A cerimônia foi acompanhada por uma pequena multidão de moradores que estavam ansiosos para ver o resultado e sentir um senso de segurança renovado. Helena e o padre recitaram palavras antigas e realizaram movimentos rituais com precisão, cada gesto carregado de significado e intenção. À medida que o ritual progredia, uma sensação de calma começou a se espalhar pela cidade. A atmosfera parecia mais leve e os moradores começaram a sentir um alívio, embora ainda houvesse um resquício de preocupação. Helena e o padre, cansados mas satisfeitos com o progresso, retornaram ao trabalho, cientes de que a proteção era apenas uma parte da solução. Com os amuletos distribuídos e o ritual concluído, Helena e o padre estavam prontos para enfrentar o próximo desafio. Sabiam que a verdadeira batalha para proteger Sanctum estava apenas começando e que precisariam estar preparados para qualquer nova ameaça que pudesse surgir. A sensação de que a luta estava longe de terminar pairava sobre eles, mas a determinação de Helena e do padre Daniel em proteger a cidade estava mais forte do que nunca. A próxima etapa seria continuar a investigação e se preparar para qualquer eventualidade, enquanto a cidade tentava recuperar um senso de normalidade, sabendo que o perigo ainda poderia estar à espreita. Após o ritual de proteção, que prometia trazer um alívio temporário a Sanctum, a cidade experimentou um período de relativa calma. No entanto, Helena e o padre Daniel sabiam que essa tranquilidade era frágil, um mero interlúdio entre os eventos terríveis que já haviam acontecido e o que ainda poderia estar por vir. A sensação de que a cidade estava à beira de um novo perigo nunca os abandonou. A crescente sensação de insegurança foi exacerbada por um novo mistério. Uma série de desaparecimentos inexplicáveis começaram a ocorrer. Primeiro foram pequenos animais encontrados mortos em circunstâncias estranhas. Então, pessoas começaram a desaparecer, uma a uma, sem deixar rastros. O medo aumentou na cidade, e os rumores de uma nova ameaça sobrenatural começaram a se espalhar com uma velocidade alarmante. Helena e o padre Daniel voltaram a se concentrar em suas investigações, agora com um senso de urgência renovado. Decidiram que era necessário reavaliar os textos antigos e revisar todos os artefatos relacionados. A chave que haviam encontrado na torre de vigia era especialmente inquietante, e parecia haver uma conexão entre ela e os desaparecimentos recentes. Após uma intensa sessão de estudo, Helena descobriu que a chave tinha uma função específica relacionada a um antigo portal dimensional, um local onde entidades podem atravessar diferentes planos de existência. Havia menções a um portal que poderia ter sido ativado durante o ritual de contenção, o que poderia explicar os novos fenômenos e desaparecimentos. Com essa nova informação, Helena e o padre começaram a buscar o local exato do portal. Seguiram as pistas dos textos antigos que indicavam a presença de uma antiga cripta escondida sob a cidade. Os documentos falavam de um espaço subterrâneo que tinha sido selado há muito tempo para conter uma ameaça antiga. Guiados por essas pistas, Helena e o padre Daniel encontraram a entrada da cripta em um antigo cemitério abandonado,
um local que havia sido negligenciado e esquecido pelos moradores. A entrada estava escondida sob uma camada de terra e detritos, e a construção parecia ter sido deixada em um estado de completo abandono. Desceram para o subterrâneo, onde foram recebidos por um labirinto de corredores úmidos e frios, iluminados apenas pela luz de suas lanternas. O ambiente tinha um ar de antiguidade e decadência, e as paredes estavam cobertas por inscrições antigas e símbolos de proteção desgastados. No centro da cripta, encontraram um altar antigo, coberto de poeira e detritos, com um grande símbolo inscrito no chão. Ao lado do altar, havia uma série de objetos ritualísticos e uma porta pesada de ferro que parecia estar trancada com um mecanismo complexo. A chave que haviam encontrado na torre parecia se encaixar perfeitamente na fechadura da porta. Com um sentimento de apreensão e esperança, Helena inseriu a chave na fechadura e girou. Um som de engrenagens girando ecoou na cripta, e a porta lentamente se abriu, revelando um quarto oculto. Dentro do quarto estavam presentes vários artefatos e símbolos relacionados aos desaparecimentos e aos eventos recentes. Entre os artefatos encontraram um antigo grimório que parecia conter instruções para manipulação e convocação de entidades. Havia também uma série de amuletos e objetos que pareciam ter sido usados para rituais. Ao examinar o grimório, Helena e o padre Daniel descobriram que o portal dimensional poderia ter sido ativado acidentalmente ou intencionalmente, liberando uma nova onda de entidades ou espíritos malignos. A leitura das páginas revelou instruções para fechar o portal e impedir que novas entidades entrassem no mundo físico. Helena e o padre decidiram que precisavam realizar um ritual para selar o portal e prevenir mais desaparecimentos. Prepararam o espaço e os ingredientes necessários, seguindo cuidadosamente as instruções do Grimório. O ritual envolvia a recitação de palavras antigas e a realização de uma série de gestos precisos. Enquanto realizavam o ritual, a atmosfera na cripta tornou-se densa e opressiva, com um sentimento crescente de tensão. A presença de entidades parecia se manifestar novamente e o ar estava carregado de uma energia inquietante. Helena e o padre lutaram para manter o foco e concluir o ritual, enquanto as sombras ao redor pareciam se agitar e se contorcer. Finalmente, com o último esforço, o ritual foi concluído. Um brilho intenso encheu a cripta e a sensação de opressão começou a desaparecer. O portal foi selado e a influência das entidades foi novamente contida. Com o ritual completo e o portal fechado, Helena e o padre Daniel sentiram um alívio temporário. No entanto, sabiam que a luta para proteger Sanctum estava longe de terminar. A cidade ainda precisava se recuperar e os desaparecimentos deixaram uma marca indelével em seus corações. O próximo passo seria continuar monitorando a cidade, garantir que o portal permanecesse selado e preparar a comunidade para qualquer nova ameaça que pudesse surgir. Helena e o padre estavam mais determinados do que nunca a proteger Sanctum e enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. A escuridão poderia ter sido temporariamente afastada, mas a sensação de que algo ainda estava por vir permanecia como um lembrete constante da batalha que ainda estava por vir. E assim, enquanto o mistério da cidade de Sanctum continua a se desenrolar, a pergunta permanece: o que mais pode estar escondido nas sombras? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos episódios. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Porque a escuridão só revela seus segredos para aqueles que estão dispostos a enfrentá-la. Até a próxima, onde exploraremos mais mistérios e horrores que desafiam a razão. Fique atento, pois o verdadeiro terror pode estar mais perto do que você imagina.